imagem da mulher no romance brasileiro. Alguém já pensou sobre isso? Eu acredito que até por uma questão cultural, as mulheres escreveram até hoje menos do que os homens. E isso se justificaria porque até determinado tempo atrás a mulher tinha certas dificuldades para ter acesso aos meios de produção cultural. Então, as mulheres escreveram menos do que os homens. Se isso é verdade, então a imagem da mulher no romance brasileiro foi construída por homens. E que imagem será essa que nós temos? Bom, é isso que a gente vai tentar discutir aqui no programa com a presença de duas pessoas que entendem do assunto. A primeira delas é o professor Luiz Felipe Ribeiro, que veio do Rio de Janeiro e está dando um curso de literatura aqui em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a outra pessoa já é conhecida de nós, é Constância Duarte, que também é uma pessoa que trabalha com literatura e conhece a posição da mulher no romance brasileiro, a posição da mulher na literatura, porque ela também é mulher. Vamos começar a conversar sobre isso, então. Afinal de contas, professor Luiz Felipe, qual é a posição, qual é a imagem da mulher no romance brasileiro? Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o seu convite para o programa Leitura Dinâmica. Satisfação de estar em Natal mais uma vez no programa. E tentar dizer a você que não é tão fácil dizer qual é a imagem da mulher no romance brasileiro. Talvez eu possa contar um pouco a história dessa pesquisa. Como eu trabalho na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense, onde o contingente de alunos da área de letras é basicamente feminino, temos mais de 90% de alunos do sexo feminino trabalhando com literatura, e como a partir dos anos 70, pelo menos no Brasil, há uma movimentação muito grande, uma discussão muito grande a respeito do que seja o papel da mulher na sociedade, os movimentos femininos, os movimentos feministas, eu me perguntava ao longo dos meus cursos por que a discussão que se fazia nos intervalos, que se fazia nos pilotis da PUC, não era uma discussão que pudesse vir para a sala de aula. Por que não debateríamos a situação da mulher no campo específico do meu trabalho, que seria a mulher na literatura? E, a partir daí, desde pelo menos 1979, eu comecei a dar cursos, principalmente sobre a mulher no romance brasileiro, já que a minha cadeira na Universidade Católica é ficção brasileira. E, a partir dessa inquietação, desenvolvi uma longa pesquisa que desembocou, finalmente, na minha tese de doutorado, que estou para defender ainda este ano. A constatação inicial dessa história é que eu me perguntava por que no século XIX, principalmente, todos os romances eram escritos por homens, todos os romances eram escritos para mulheres, porque o público leitor do século XIX é basicamente composto de mulheres e estudantes que não são considerados ainda homens, e por que esses romances todos eram escritos, na sua maioria absoluta, a respeito de mulheres. Basta perguntar pelos títulos que encontramos no século XIX. A Viuvinha, Senhora, Diva, Lucila. Eu chamaria um romance de Machado de Assis de Capitu, porque Dom Casmurro tem muito menos. A Moreninha, a Escrava Isaura, ou seja, a temática é sempre a mulher. Mas esta mulher é uma mulher construída por escritores homens. Nós não temos ficcionistas do século XIX. Todos se referem à mulher. Personagem feminina. Personagem feminino, mas não temos escritoras mulheres, com caríssimas exceções, uma Júlia Lopes de Almeida, ou aqui no Ceará, uma Emília de Freitas, não chega a constituir uma quebra do sistema. Toda a literatura é feita pelos homens. Então, a minha indagação, por que acontece isso? Por que os homens têm tal interesse em escrever sobre mulheres e escrever para mulheres? Ver que a gente era mais importante do que o que eles pensavam, então. E a primeira coisa que se constata é que o sistema literário brasileiro é muito curioso, porque no século XIX a literatura está colocada no espaço feminino, porque a literatura é o lazer. E os homens sérios, não se dedicam ao lazer, eles se dedicam ao negócio. O negócio, até pela sua própria etimologia, é nec ócio, é o não ócio. A literatura está no lado do ócio, que é o lado feminino, enquanto que o negócio, a coisa séria, está do lado masculino. E eu não estou inventando. Quem leu Iracema de Alencar, e todos leram, na carta prefácio ao Dr. Jaguaribe,
O Alencar diz a ele, quando o senhor estiver na sua fazenda, depois de ter percorrido as plantações e tal, deitado na rede, descansando, a senhora servindo os sucos das frutas regionais e tal, no momento de descanso poderá ler esse pequeno livro. Ou seja, a leitura cabe apenas no espaço do ócio, no intervalo das coisas sérias. E as mulheres da classe dominante, estando sempre confinadas ao espaço da casa, não tendo tantas tarefas domésticas, porque tem as escravas, que não aparecem na história para fazer isso, elas têm tempo de lazer, e esse tempo de lazer é preenchido pela leitura, donde aparece o primeiro dado ideológico de que os homens têm um interesse muito claro de ocupar esse espaço de lazer de alguma forma que possa ser, não é, séria, entre aspas, dentro de uma certa ótica masculina. E me parece que reforçando, inclusive, né, essa questão do ócio da mulher, porque desses livros aí, dos que eu li, o que a gente vê é que a mulher é sempre aquela mesma, prendada, bonitinha, mas em casa, né? Aquela imagem que não muda, quer dizer, não há nenhum sentido reformador, revolucionário nessa literatura. Não, aí não é só a mulher. Você observa que há uma coisa excluída da literatura do século XIX, é o trabalho. Os personagens não trabalham, porque todos já têm a sua situação resolvida. Nós não encontramos nunca no século XIX um personagem com dificuldades na área financeira. Ele não tem BNH reajustado para pagar, luz, gás, telefone, ou seja, todo personagem tem dinheiro. E ou se nasce rico, ou se conquista a fortuna pelo casamento, ou se recebe uma herança inesperada. Frutos das florestas. Então, é exatamente uma literatura que fala a respeito da classe dominante, é feita pela classe dominante e é consumida pela classe dominante. Então, é uma literatura que não poderia ter uma perspectiva revolucionária. Não há literatura revolucionária numa sociedade onde não existe pelo menos uma classe potencialmente revolucionária. No nosso Brasil do Segundo Império, nós temos como classe potencialmente revolucionária os escravos, mas os escravos estão excluídos de tudo, inclusive do campo literário. Então, é uma literatura feita por uma classe para seu próprio consumo e deleite. E, portanto, a literatura ideologicamente confirmadora. Ela não coloca em questão nenhum dos valores básicos da sociedade. A própria ausência do escravo, da escravidão, no quadro do romance brasileiro do século XIX é muito sintomática. E as mulheres não escreviam, né? A gente pode ver até... Outro dia a gente estava discutindo a respeito de Nízia Floresta, que foi uma mulher que inovou porque ela começou a escrever muito, né? Coisa que a gente não via, quer dizer, não podia ver que não existia naquela época, mas que a gente não vê hoje. Mulheres escrevendo romances ou qualquer outro tipo mas de... Mas mesmo Nízia Floresta, sem fazer um reparo à sua observação, Nízia Floresta é uma escritora brasileira que só pode acontecer na França. Luiz Felipe, você está falando aí, eu estou pensando aqui uma coisa, porque veja bem, você está exatamente pesquisando, né, essa figura, essa personagem feminina desse romance do século XIX. Aí me veio o seguinte, essa imagem, né, essa figura feminina é um autor masculino, então ela é toda construída pelo escritor, pelo homem, tá? É uma visão masculina. Então, eu imagino que ele só esteja reforçando, né, todo esse papel da mulher, todas essas figuras estereotipadas, essas figuras estereotipadas de mulher que interessava ao homem construir, que interessava ao homem manter, né? Estou me lembrando aqui algumas personagens, Senhora, Iracema, né, e tudo mais, que nada mais são do que aquela, só vem reduplicar, né, aquela mulher submissa, né, sempre inferior, sempre acatando decorativa, decorativa, né? Claro, ao personagem masculino, percebe? Exatamente. Me diga aí. Exatamente, quer dizer, eu não diria nem que estaria reforçando os padrões, mas muito mais de que estariam construindo esses padrões na sociedade brasileira que se fazia, então, após a independência. Certo. É a criação de certos padrões de comportamento. Então, o que se observa é que esta mulher é criada uma mulher que tem um espaço próprio, que é o espaço doméstico, dentro de uma lei moral rígida, e cuja única atuação na vida era a de reprodutora. Era a mulher dedicada a poucas prendas domésticas, não era uma produtora doméstica, porque tinha a escrava, e a mulher que cumpre um papel. E o que é muito curioso no romance brasileiro é que há uma total coincidência ao longo da sua história, até muito recentemente, de que toda mulher que se afastasse um pouco que fosse dos padrões morais dominantes era sempre vigorosamente punida. O mesmo não acontecendo para o homem, quer dizer, o homem pode afastar-se, é normal que o homem tenha amantes, que seja adúltero, isso não é discutido, mas a mulher sempre é punida. Agora, acontece que você cita Iracema e é uma coisa muito curiosa para mim. O Alencar é extremamente moralista, apesar de excelente romancista, em relação às mulheres urbanas.
Porque em Iracema, por exemplo, nós temos uma mulher que tem muita atividade, muita dinâmica. Não vamos esquecer nunca que é Iracema quem seduz Martim, porque ele, enquanto colonizador português e católico, jamais seduziria a virgem indígena. É ela quem o leva para o bosque. Mas isso é ideológico também. Da Jurema, exatamente. Então, é ela quem o seduz, enquanto ela o seduz, ele está sedado com o licor da Jurema, pensando na noiva branca e se relacionando com Iracema. Coitado. Mas aí é a mulher indígena quem vai romper o padrão para poder ser fecundada por Martim. Claro. Mas o mesmo Alencar pune Lúcia e Lucila, que morre com um filho no ventre porque era cortesã, não era um corpo puro para ser mãe. É o mesmo Alencar que tem a pureza toda de Emília em diva, que tem toda a linha de conduta de Aurélia em senhora. E nós vamos ver que esse padrão é um padrão repetido ao longo do romance brasileiro. E esta punição se dá muito longamente. É muito curioso, por exemplo, em 1930, Pagu, Patrícia Galvão, escritora comunista, que pretende criar o romance proletário entre nós, e em que há um caso de uma mulher que, ao invés de se engajar na luta proletária, na luta revolucionária, se prostitui. E esta mulher engravida na prostituição e dá luz a uma criança sem pele, um monstro, que morre pouco depois. Ou seja, a sua punição é mais vigorosa do que aquela que partiria do conselheiro Alencar. Então, este papel, esta punição da mulher que se afasta dos padrões de conduta, principalmente na sexualidade, é alguma coisa que se mantém no romance brasileiro até hoje. Até hoje. E a contribuição dos movimentos feministas não conseguiu alterar isso daí de forma significativa, não? Rosemary, é o que se discute hoje, porque o grande problema é que os movimentos femininos e feministas são de data recente e a literatura anda sempre com um certo descompasso. Isso vem chegando muito lentamente à área literária. Posso dar um exemplo a você curioso? É que a maternidade no romance brasileiro aparece sempre como punição. Sempre a maternidade é punição pelo adultério ou por uma relação inadequada, moralmente coibida. E, do que eu conheço, apenas na década de 80, uma autora gaúcha chamada Tânia Jaimardo Fayas escreve um fantástico romance chamado Mário Vera, em que se tem a história de uma moça solteira que tem um amante, engravida, resolve ser mãe e assume a maternidade como sua realização. Paralelamente, outra gaúcha, Lia Luft, também na década de 80, coloca alguma coisa parecida. Mas fora daí, a maternidade, que é na sociedade ideologicamente considerada a realização da mulher, é na literatura sempre uma punição para mulheres que se afastam do padrão normal. E aí eu tenho alguma coisa para colocar, né? A gente vem discutindo já há algum tempo, a gente que faz aqui o programa Leitura Dinâmica, e vem tentando produzir um programa que fale exatamente a respeito da literatura popular, essa que a gente compra em bancas e que é voltada especificamente para a mulher. Eu acho que essa é a hora da gente falar um pouquinho disso, né? Então nós temos aí uma série de livros que são publicados a baixo preço, né? São vendidos a baixo preço e que as mulheres estão lendo maciçamente. As bancas de revista vendem isso assim em grande quantidade e existem inclusive bancas especializadas em reavender esses livros. Elas compram e revendem. Então eu acho que muita gente vai identificar isso, tipo Bianca, Júlia, Sabrina, e as coisas vão por aí. Aqueles livros pequenos e baratos que as editoras publicam e que tratam da mulher especificamente. E aí a gente encontra novamente a repetição desse padrão. Se você conhece esse tipo de literatura, talvez você possa colocar alguma coisa para a gente. Então, que tipo de coisa essa literatura popularesca, né, traz para a gente? Bom, José, eu não poderia falar com segurança a respeito dessa literatura, porque não é exatamente o meu campo de pesquisa, não tem uma leitura sistemática, organizada. Mas posso adiantar que, de forma geral, essa literatura colocada em banca de jornais, ela é construída sob padrões ideológicos já muito cristalizados. Ela tende a repetir sistematicamente, quer dizer, os mesmos padrões ideológicos. E essa literatura popular trabalha muito nessa faixa com o mito de Cinderela. É sempre o mito da moça pobre que encontra o rapaz rico e encontra, de alguma forma, a possibilidade de sua ascensão social através de uma relação afetiva desse tipo, que vem a confirmar o quê? A esperança e a possibilidade de integrar-se nesta sociedade, não necessitando para tal modificá-la, para que a mulher possa ter um outro desempenho social, mas apenas dá um quadro geral de uma leitura que não é sistemática, não é organizada. Mas dentro do romance, eu poderia mostrar a vocês outras coisas curiosíssimas a respeito da mulher. Por exemplo, para a educação. A mulher é sempre educada de forma não produtiva. A mulher, ao longo do romance, e até muito recentemente, ela aprende sempre piano, ela aprende francês,
Abordar. Ela aprende a cantar e abordar, porque cozinhar e costurar não, porque isso é tarefa no século XIX para a mulher escrava. Já no começo do século XX, quando começa a mudar o quadro social brasileiro, aparecem as tarefas domésticas como tarefas exclusivas da mulher. E nós vamos ver que mesmo escritoras, como minha querida amiga Nélida Pinhon, que é uma mulher feminista, militante, as suas heroínas femininas estão confinadas no espaço doméstico, de alguma forma tem uma rebelião, digamos, ideológica, mas que não se traduz numa prática. Continua no espaço da mulher. Nós encontramos isso muito claramente em Nélida. Em Lígia Fagundes Telles, em As Meninas, que é um romance fantástico, se encontra uma saída, uma abertura. Então, a menina estudante vai para a prática política, essa coisa toda, saindo desse esquema. Mas a outra, que é a favelada, que ascende socialmente, mas termina toxicômana e morre de uma overdose, porque, quer dizer, não há como a mulher sair desse quadro. E a outra, que era de família quatrocentona, que fica enquadrada em todas as normas, termina sendo a única das mulheres que não é, de alguma forma, atingida por alguma forma de castigo. Mas, Luiz Felipe, a gente está falando aí da mulher vista pela mulher, né? E como é que é a mulher vista pelo homem brasileiro, pelo romancista brasileiro hoje? Mudou alguma coisa? Não, eu temo dizer que não. Quer dizer, o quadro da visão da mulher no romance brasileiro não muda muito, porque desde o século XIX, uma coisa que é muito constante, que se pode observar, é que a mulher para o homem, para o narrador masculino, é alguma coisa de enigmático. Aquela Capitu, mulher enigmática, indecifrável, que nunca se sabe para onde vai. Então, posso dizer que há um grande medo, um verdadeiro pânico do homem diante desta mulher que ele não decifra. Aquele ditado popular. E quanto mais mulheres, né? A mulher, quer dizer, em sociedade, passa a atuar exteriormente, a trabalhar, a conquistar posições, ela se torna ainda mais indecifrável, porque se torna mais independente. Então, há uma certa perplexidade do narrador masculino diante desta nova mulher. Agora, esse quadro não é tão geral. Começa a ver também escritores homens que começam a perceber, quer dizer, a mudança do quadro social e a mudança do papel da mulher. Mas é sempre como uma espécie de clube de bolinha, um luzinho, quer dizer, que os homens de um lado, as mulheres de outro, e as mulheres são alguma coisa que não se consegue domar, não se consegue controlar. Então, o romance do século XIX ele foi pedagógico no dizer, olha, se você se afastar do papel, será castigada. Hoje isso já não passa, mas há uma certa perplexidade, um certo medo que reflete, quer dizer, eu acho que no plano social, quer dizer, a dificuldade, né, da aceitação da mulher como um outro igual. Você usou aí domar, controlar, achei ótimo. Mas é o papel que o romance exerce. A intenção é exatamente essa, né? Do narrador, do autor masculino, é exatamente essa com relação à figura feminina, né? Manter sob controle. Você vê que isso é muito claro num outro aspecto do romance também, que é extremamente curioso, é que ao longo do romance brasileiro há duas coisas que não coexistem nunca. São exatamente o prazer e o casamento. O prazer está sempre fora do casamento. Nós não temos um único exemplo, ao longo do romance brasileiro até hoje, em que haja prazer dentro da instituição, que não é só do romance brasileiro, evidentemente é do romance ocidental. E nós vemos que o paradigma disso, para mim, é Jorge Amado em Dona Flor e seus dois maridos. E, por outro lado, em Gabriela Cravo Canela. Em Gabriela, muito claro, Gabriela amante de Nassib, tem uma relação erótica muito forte, muito boa, casam-se, não acontece mais nada, se separam, voltam a ser amantes com uma ótima relação. E em Dona Flor aparece a colocação de Jorge Amado muito mais clara. Ou seja, Dona Flor precisa estar casada com Teodoro, que é um sujeito que toca fagote, certinho, bom marido, mas aborrecido, sem interesse, mau amante. Mas este paga o aluguel, garante as contas. E o Vadinho é o pícaro, é o grande amante, é o malandro, é o sujeito cheio de malícia, né? Que morre. Então, ao final, Dona Flor fica condenada a viver, né, no real com Teodoro e conviver imaginariamente com Vadinho. Então, ela vai. Quer dizer, a mulher está condenada a realizar suas fantasias no plano do simbólico e levar a sua vida no plano do real. Quer dizer, o real é Teodoro, o imaginário é Vadinho. Então, Jorge Amado coloca exatamente esse sem saída, né, da mulher brasileira neste quadro por aí traçado. Ou seja, não há possibilidade de conviver exatamente o prazer e a instituição, porque o prazer demole a instituição e a instituição se constrói em cima exatamente do recalcamento do prazer, e já Freud levanta isso no princípios do século. Mas é muito claro no nosso romance, porque até hoje não há nenhuma possibilidade de se ver isso. O erotismo sempre se dá fora dos quadros da instituição, ou seja, o romance está dizendo o quê? O erotismo é uma coisa condenável, o prazer é uma coisa condenável, uma coisa marginal, é uma coisa
que não se dá no quadro da instituição familiar. Que não ocorre no casamento, né? Não uma ocorre coisa nunca no casamento. Interessante, mas tem uma outra questão aqui que eu gostaria de colocar. Bom, o romance, me parece que esse tipo de romance popularista que a gente falou, e um outro tipo de romance, um romance mais elaborado, mais trabalhado, mais aperfeiçoado, ainda é o tipo de literatura que interessa mais as mulheres, né? As mulheres leem mais romances. Se eu posso falar da minha convivência pessoal e das conversas que a gente tem, né? Então a mulher lê esse romance que coloca a mulher naquela posição que ela deve estar de acordo com os padrões morais da sociedade em que a gente vive hoje, né? A que você atribuiria assim, essa ligação da mulher tão grande com o romance? E não com uma literatura que não seja de ficção, digamos assim. Eu vejo, em primeiro lugar, o problema que ainda vem dos quadros anteriores da sociedade, que a mulher teria, na sua alocação social, quer dizer, mais tempo liberado para o lazer. Quer dizer, claro que nem todas usam esse lazer com a leitura, o papel avassalador da televisão. Hoje a televisão ocupa muito esse espaço do lazer feminino, mas há ainda, evidentemente, pela própria discriminação no mercado de trabalho, uma condição maior de lazer para a mulher, mas acho que a explicação é mecânica e é pobre. Há, por outro lado, o problema do imaginário, quer dizer, a mulher, por estar mais reprimida na vida social a nível do erótico, ela tem que fazer a derivação de uma realização afetiva e erótica no plano do imaginário, onde ela pode encontrar, dar vazão a todas as aventuras e experiências que a vida social recalca mais a mulher do que ao homem. Não diria que só a mulher deve por causa disso, o homem também. E eu acho que é muito típico, Josinei, você perceber que só existem no Brasil revistas chamadas eróticas masculinas. Ou seja, como que se canaliza o imaginário masculino para o erotismo, muito mais hoje para o genitalismo, né? E se canaliza o imaginário feminino para a afetividade, para a relação amorosa. Mas a modificação que se deu é que agora existem revistas eróticas para homossexuais, para mulheres nunca. Para mulheres ainda não. Homossexuais do sexo masculino, Pois né? é, exatamente, para homossexuais do sexo masculino. Então é que coloca, quer dizer, a divisão do nosso quadro social. E vem de Alencar para hoje. Alencar já dizia que tinha horror às reticências, porque as reticências poderiam levar as mulheres a imaginar coisas inimagináveis, como assim dizer tudo claramente, para que não houvesse imaginação. E isso acho que vem, esta metáfora alencariana, vem ao longo do romance. Quer dizer que os papéis são diferentes e você pode observar que ao longo da literatura e na vida social, o adultério feminino é tratado de maneira absolutamente diferente do adultério masculino. São qualidades diferentes que a sociedade continua mantendo como forma de organização. Agora nós temos uma das tendências, né, da nova literatura, dessa nossa nova literatura, exatamente a literatura escrita por mulheres, né, mas é uma literatura erótica, né? O conto, você até falou no teu curso. Exatamente, o que é muito curioso é que a literatura erótica feminina é talvez a primeira brecha para um discurso mais feminino na literatura. Porque para um homem, inicialmente, essa literatura erótica feminina parece até como muito pouco erótica, porque a visão do erotismo masculino é uma visão muito localizada, a nossa cultura leva o homem a localizar o erotismo principalmente na genitalidade, enquanto que a gente percebe no discurso das mulheres, quer dizer, que o erotismo é uma coisa muito mais integrada, muito mais corporal inteira. Então, há uma primeira leitura, pode parecer decepcionante, que a primeira leitura será preconceituosa. A gente está acostumado a um certo tipo de erotismo. E as mulheres estão propondo, de uma maneira muito mais saudável, inclusive muito mais ampla, muito mais bonita, um erotismo extremamente mais amplo, extremamente mais geral, extremamente mais integrado. Apenas é uma questão de uma outra ótica, né? De repente está entrando uma outra ótica na questão que é a ótica feminina, né? Dessa questão. Que é uma novidade. Pois é, e tem uma outra questão também aí. Existe um livro, cujo nome da autora não me recordo, me parece que é Ercília Brandão, uma coisa assim, Mulher de Papel. É um livro bem especializado para jornalistas, mas que pode ser lido por qualquer pessoa. O nome do livro é Mulher de Papel. Ela reconstitui o tratamento da mulher e a atuação da mulher na imprensa brasileira. E ela estuda essa questão da imprensa especializada para a mulher. E é uma coisa interessante descobrir que realmente não houve absolutamente nenhuma mudança em termos de literatura, de revistas especializadas e de jornais especializados para a mulher. Então, esses jornais estão sempre tratando, primeiro, da relação, né, que deve ser muito boa, homem e mulher, para que a mulher esteja bem na vida, e também trata de outros assuntos, mas sempre de maneira fria. Então as matérias são frias, nada de notícias sobre política e economia um pouco mais aprofundadas. São sempre aquela análise superficial e confirmadora, por exemplo, da visão de sexo que a gente teve até hoje.
E eu acho muito curioso, Josinei, é que eu até me fixo em outro aspecto. Nas revistas femininas, basta a gente olhar o tipo de publicidade que aparece, e a publicidade revela que imagem de mulher se tem. A publicidade está toda dirigida, basicamente, na linha de vestuário, de cosmética, de culinária, né? Quer dizer, não há nenhuma publicidade para outro tipo de consumo, né? Não se vê publicidade de som, por exemplo. Por que as mulheres não gostam de música? De videocassete? Por que as mulheres... Não, sempre, quer dizer, o que predomina é essa imagem da mulher. A mulher é isto. A mulher é quem consome isso, a mulher é quem pensa nisso. E até entra política, até entra economia, mas diluído, exatamente, passando a mulher uma cápsula de minúcia, ou seja, a mulher é menos competente para ler essas coisas, o que não é uma verdade. Até porque quem traduziu o Economês para a linguagem portuguesa foi uma mulher em São Paulo, explicando a economia a seu filho, uma jornalista paulista, faz um belíssimo livro, traduzindo Economês para o português, depois entra o Jomir Betting na sua faixa fazendo a mesma coisa. Pois é, então a contribuição da mulher a gente vê tanto como personagem quanto como escritora pode ser muito maior do que tem sido até hoje, né? Vamos batalhar por isso. Bem, nosso tempo se esgotou, nós esperamos que esse debate tenha servido de alguma coisa para vocês e contamos com vocês novamente na próxima terça-feira, às 9h15. Boa noite. Sábado é dia de Som Pop, o melhor videoclipe da TV brasileira. Som Pop, todos os sábados, às 15h45. ZYJ20, Televisão Universitária do Rio Grande do Norte. Veja agora, os editores.